Carl Jung foi um psiquiatra e psicanalista suíço e, juntamente com Sigmund Freud e Alfred Adler, Jung foi um dos fundadores da psicanálise ou da chamada psicologia profunda moderna. Apesar de ter sido muito elogiado por Freud, Jung afastou-se dos seus ensinamentos, acabando por fundar a sua própria escola de psicologia chamada psicologia analítica. Além da psicologia, Jung teve grande influência em muitos campos, incluindo psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, estudos religiosos e filosofia, e sua filosofia é frequentemente chamada de filosofia junguiana. Ele também publicou vários livros como Psicologia do Inconsciente, Homem e seus Símbolos, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, Homem Moderno em Busca de uma Alma, A Psicologia da Transferência, Memórias, Dramas e Pensamentos e as Relações entre o Ego e o Inconsciente. Segundo Jung, a totalidade do ser de um indivíduo pode ser descrita pela nossa psique, abrangendo todos os nossos aspectos conscientes e inconscientes. Um aspecto muito importante do primeiro é o ego. O ego é o centro da nossa consciência. Regula tudo o que temos consciência e decide como e o que agir. No entanto, uma vez que está limitado ao que você tem consciência, não pode ajudá-lo a se tornar mais autêntico do que já é. Para isso, você teria que enfrentar o inconsciente. E como o termo sugere, isso diz respeito a grande parte do nosso ser, da qual desconhecemos em grande parte. Jung dividiu o inconsciente em duas camadas, inconsciência pessoal e inconsciência coletiva. O primeiro é simplesmente tudo o que você é, mas do qual não tem consciência. Isto incluirá emoções ocultas, memórias ou esquecidas, sentimentos ambíguos ou inconscientes, pensamentos reprimidos, etc. Este último, no entanto, é mais complicado, abrange aqueles sentimentos, pensamentos, instintos inconscientes e muito mais, que todas as pessoas têm ou tiveram no passado. São as coisas herdadas universalmente pelos humanos. Segundo Jung, esses conceitos mentais compartilhados aparecem como arquétipos. Estes podem ser encontrados na mitologia, contos de fadas e outras histórias como o herói, o vilão, o ajudante, etc. E eles também podem ser encontrados dentro das pessoas. Em todas as pessoas existe um desejo cultural e geracional de assumir todos os tipos de personalidades universalmente conhecidas e recorrentes. Geralmente, as pessoas tendem a suprimir as partes inconscientes de sua psique. Eles fingem e muitas vezes a ponto de se enganarem. Mas a supressão da sua inconsciência é exatamente o que sustenta a sua inautenticidade. Como você poderia se tornar quem você realmente é se você nem conhece a si mesmo? Jung diz que a vida verdadeiramente autêntica está ligada à sua vida interior. Você precisa saber quem você é por dentro para ser você mesmo. Este processo de enfrentar a sua vida interior para alcançar a autenticidade é chamado de processo de individuação. A individuação, em suma, é um processo pelo qual os indivíduos podem começar a tornar-se o mais plenamente eles próprios. Permite que quem passa por isso enfrente verdadeiramente quem é e fortaleça seu senso de autenticidade. Este processo não visa eliminar o inconsciente, pois isso seria desastroso, mas sim trazer harmonia e equilíbrio entre o inconsciente e o consciente, sem que um domine o outro. Segundo Jung, é fundamental enfrentar 4 de seus arquétipos para passar pelo processo de individuação. Estes são a persona, a sombra, a anima ou animus e o self. Neste vídeo, guiaremos você através desses 4 arquétipos e como eles podem ajudá-lo a se tornar verdadeiramente autêntico. 1. A persona. Jung diz que a persona é um sistema complicado de relações entre a consciência individual e a sociedade, apropriadamente uma espécie de máscara, projetada, por um lado, para causar uma impressão definida nos outros, por outro, para ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Como disse Jung, persona pode ser descrita aproximadamente como uma máscara, que é uma referência à parte do traje que um ator usaria no palco de um teatro. Isso porque a persona funciona basicamente como a sua máscara social, é a forma como você se apresenta e a impressão que tenta causar no resto do mundo. Segundo Jung, a persona é inerente à natureza humana. Desenvolvemos nossa personalidade à medida que crescemos, à medida que aprendemos como nos encaixar em nossas vidas compartilhadas com outras pessoas. A persona que desenvolvemos muitas vezes não consiste numa única máscara, mas sim em múltiplas, e todas as máscaras que podemos usar em diferentes situações sociais juntas formam a totalidade da persona.
Jung afirma ainda que nossa persona é uma parte necessária e benéfica de nossa existência social. Por exemplo, imagine um terapeuta. Não importa o que aconteça, não seria aceitável para aquele terapeuta expressar hostilidade a um cliente sob seus cuidados, principalmente porque isso diminuiria a confiança e o conforto do cliente, o que é o oposto do que o terapeuta está tentando alcançar. Um terapeuta que assusta seus clientes falhou como terapeuta. Assim, um bom terapeuta teria que suprimir o desejo de exibir raiva ou comportamento hostil, mesmo quando se sente assim internamente, e, em vez disso, colocar a máscara de um desempenho gentil e atencioso. A persona gentil que esconde o hostil por dentro é, neste caso, uma ferramenta útil para existir no mundo social. A persona pode ser descrita como uma tradução do ego para o mundo exterior ou uma forma de o ego interagir com seu ambiente social. Porém, além de ser uma forma de se apresentar, a persona também é uma forma de se esconder. Comportar-se de acordo com sua personalidade costuma ser comparado a fingir ou agir. Em outras palavras, você finge. Isso pode levar a resultados indesejáveis, como identificação excessiva. No caso da superidentificação, a nossa persona torna-se uma parte inconsciente de nós mesmos que não conseguimos distinguir do nosso verdadeiro eu interior, perdendo assim de vista quem realmente somos como indivíduo. Ficamos cegos para nossa individualidade e, em vez disso, nos identificamos demais com a máscara. Perdemos de vista nossos desejos e necessidades reais, e em vez disso, ficamos presos a um papel. Imagine um professor que, incapaz de abandonar a personalidade que assume quando ensina, torna-se muito ditador em casa. Podemos dizer de muitas pessoas que elas se identificam demais com sua persona. Embora seja natural e necessário fingir um pouco ao interagir com outros seres humanos, como evitar dizer a alguém o que você acha da aparência dele para ser educado, ela não deve se tornar quem você pensa que é. E, segundo Jung, a superidentificação não é possível no longo prazo. A pretensão não é durável. Em vez disso, eventualmente, as nossas personas entrarão na fase de desintegração. Nesse estágio, destruímos intencionalmente ou não nossa personalidade, perdemos o nosso desempenho. Nas pessoas que nos rodeiam, isto pode manifestar-se em esgotamentos, crises de identidade ou perder o rumo. Isso pode resultar em um professor finalmente estourando, por exemplo. Isto pode deixar-nos num estado de caos, sem ideia de quem realmente somos e sem forma de regressar ao nosso desempenho familiar. Nesta fase, geralmente a pessoa se sente desorientada e perdida. No entanto, existe uma maneira de fazer com que nossa persona elogie nosso verdadeiro eu, em vez de entrar em conflito com ele. Este processo é conhecido como restauração. Ao restaurar, Jung significa desenvolver uma personalidade flexível que não colida com seu verdadeiro eu, mas que ajude seu verdadeiro eu a navegar na sociedade. A persona restaurada deve ser uma persona que alguém conheça. Sabe-se que eles estão representando um determinado ato quando o fazem, e sabem quem são sem sua personalidade. Ao estar consciente de sua personalidade, você pode optar por integrar nela seu verdadeiro eu. Em vez de agir contra o que deseja, você pode descobrir como combinar sua individualidade com sua personalidade. Voltando ao nosso exemplo do terapeuta, se quiserem integrar os seus sentimentos negativos, isso significaria reconhecer os seus sentimentos e estabelecer os limites certos. Eles ainda podem ser gentis e prestativos, mas assim que a raiva ou a amargura se tornarem muito predominantes, eles deverão reconhecê-la e reservar mais tempo para si mesmos, em vez de reprimi-la. Isto significaria dizer ou não aos clientes, dizer às pessoas o desculpe, estou tirando um dia de folga ou ir descansar para se recuperar e reduzir a negatividade. Eles não precisam negar abertamente suas verdadeiras tendências. A restauração da persona é a única maneira de combinar o seu eu verdadeiro e autêntico com as regras do mundo social. Esta é a maneira de viver sua vida mais autêntica dentro da sociedade. 2. A sombra. De acordo com Jung, todo mundo carrega uma sombra, e quanto menos ela estiver incorporada na vida consciente do indivíduo, mais negra e densa ela será. Em todos os aspectos, constitui um obstáculo inconsciente, frustrando as nossas intenções mais bem-intencionadas. O eu sombrio consiste em todas as partes de nós mesmos que consideramos ruins, rejeitamos e reprimimos, como nossa raiva, vaidade, impulsos, pensamentos sombrios, tendências vergonhosas e assim por diante.
Em muitos casos, são características ou desejos rejeitados pela sociedade como um todo. A ideia de que não se deve ter essas características é ensinada desde a infância e por isso negamos sua existência. Contudo, negá-los não os faz desaparecer, em vez disso, eles estão simplesmente no nosso ponto cego e impactam a nossa capacidade de sermos um indivíduo livre. Portanto, eles têm consequências negativas para nossas vidas. Jung afirma que, para nos tornarmos quem você realmente é, devemos conhecer conscientemente o nosso eu sombrio e encontrar maneiras de integrá-lo à nossa personalidade, em vez de ignorá-lo. Nossos traços reprimidos vieram para ficar, e somente se aceitarmos e abraçarmos isso poderemos nos tornar quem realmente somos. A repressão do nosso eu sombrio parece natural e é incrivelmente difícil e desconfortável tentar olhar diretamente para os aspectos de nós mesmos que mais desprezamos ou tememos. Como poderia alguém que se orgulha de sua bondade e generosidade reconhecer sua inveja violenta? Como alguém que se considera totalmente confiante poderia lidar com suas inseguranças? Bem, na maioria dos casos, eles não o fazem. E, ironicamente, aqueles que menos conhecem suas sombras são também aqueles que mais se incomodam com elas. Quanto mais algo é reprimido, mais ele quer sair. É por isso que de repente podemos dizer algo que gostaríamos de não ter dito, porque às vezes não conseguimos esconder nossas emoções negativas de nossos rostos, ou porque podemos tomar medidas extremas em relação a impulsos dos quais mais tarde nos arrependemos. A repressão do nosso eu sombrio leva a um temperamento explosivo, sentimentos de perda de controle e delírio sobre si mesmo como pessoa. Quando alguém geralmente se considera uma pessoa gentil e de repente se vê atacando, você pode descobrir que toda a sua imagem de si mesmo está sendo questionado. A sombra nos faz agir de certas maneiras que nos farão pensar: por que eu fiz isso? A repressão da sombra também pode se manifestar em uma reação exagerada às qualidades negativas dos outros. Isso se chama projeção. Projetamos nos outros aquilo que não gostamos em nós mesmos. E assim, quando alguém age de forma egoísta, ficamos muito mais incomodados do que deveríamos porque nos apegamos a um ódio sempre presente pelo nosso próprio egoísmo. A dureza de nossos julgamentos sobre os outros pode prejudicar nossas relações sociais e também induzir nosso ódio por nós mesmos devido às nossas próprias características negativas. Em todos estes casos não agimos como indivíduos livres e autênticos. Para conseguir isso, deve-se primeiro conhecer o seu eu sombrio. Ao conhecer o seu eu sombrio, Jung quer dizer que é importante tornar-se consciente do seu eu sombrio, sem se identificar com ele. Você não precisa se ver como todas aquelas características que tenta não mostrar, mas precisa reconhecer que elas existem. Para se tornar consciente do inconsciente, você deve ser capaz de dar um passo atrás e analisar seu próprio comportamento, pensamentos e sentimentos durante a vida diária. Por exemplo, imagine-se como uma pessoa confiante que reprime suas próprias inseguranças. Você pode responder instintivamente com frieza ou raiva quando alguém traz à tona um assunto que está próximo da sua insegurança. Você pode evitar certas situações, atividades ou roupas que realmente gosta de usar para evitar se sentir inseguro. Você pode mentir para si mesmo e para os outros quando se sente constrangido e compensar exageradamente, assumindo uma aparência autoconfiante que é cansativa de acompanhar. Ao perceber que esse comportamento indesejado decorre de suas inseguranças, você aprenderá como enfrentá-lo. Isso inclui descobrir de onde vem sua insegurança, por exemplo, uma rejeição passada, e abordar essa experiência com gentileza e clareza. Você deve perceber que uma rejeição não o define, e você pode fazer isso compartilhando isso com outras pessoas, falando sobre o que aconteceu, como você se sente, tentando algo novo, etc. Consequências. Somente confrontando suas inseguranças você poderá finalmente encontrar a verdadeira autoaceitação para acompanhar seu ato autoconfiante. Assim como reconhecer essa insegurança, o medo de ser julgado pode se tornar uma oportunidade de coragem. Reconhecer a raiva pode se tornar uma oportunidade para a justiça ou alívio do estresse. Da mesma forma, maus pensamentos como desejos inaceitáveis podem ser enfrentados e você pode aprender a perdoar-se por eles, em vez de fingir que não existem. Quando você consegue trabalhar com o seu eu sombrio, você dá um grande passo mais perto de viver a vida que é mais verdadeira para você. Só quem se conhece e se aceita plenamente é capaz de viver autenticamente.
3. A anima ou animus nas palavras de Jung, a totalidade não é alcançada pelo corte de uma parte do ser, mas pela integração dos contrários. Vamos dar um mergulho mais profundo na sombra. Dentro do nosso eu sombrio abrigamos qualidades psicológicas do gênero oposto, também conhecidas como aspectos contrassexuais. Jung acreditava que se você é uma mulher, você tem uma psique masculina pessoal interior, ou animus, dentro de você e, se você é um homem, você tem uma psique feminina pessoal interior, ou anima, dentro de você. No entanto, devido à nossa pressão social e até pessoal para nos comportarmos de forma mais ou masculina ou mais ou feminina, tendemos a negligenciar estas qualidades subconscientes. Nossa anima ou animus é ignorada pela nossa persona e reprimida pelo nosso ego, e isso pode voltar para nos morder. A anima e o animus, conforme ele os descreveu, baseiam-se nos termos gregos de eros e logos. Eros está associado à criatividade, paixão, conexão e totalidade. Logos está associado à racionalidade, objetividade, poder e ação. Jung não descarta que as mulheres também possam ter uma anima reprimida e que os homens também possam possuir um animus reprimido, qualquer um poderia ter qualquer mistura dos dois. Mas as mulheres que têm um animus e os homens que têm uma anima são mais comuns, e estes permanecem no inconsciente. Somos ensinados a aderir aos papéis de gênero e a acreditar que abraçar os contrários dentro de nós não é possível nem desejável. Assim, o nosso ego expressa a nossa identidade de gênero externa e, portanto, a anima ou animus, as nossas partes internas contrasexuais, muitas vezes são ignoradas e reprimidas. Pense na famosa expressão "os meninos não choram". Mostrar emoção, especialmente tristeza, é muitas vezes visto como feminino e fraco ou vindo de membros masculinos da sociedade ocidental. Não se pode ser homem e sensível. Assim, muitas vezes os homens acabam reprimindo sua sensibilidade e emoções. Mas a sensibilidade deles ainda está escondida na anima, e quanto mais alguém tenta empurrar algo para baixo, mais isso acaba controlando-o. A negação de sua anima ou animus não removerá suas tendências femininas ou masculinas, mas apenas as transformará em algo feio. O homem que suprime a sua sensibilidade e nunca chora pode ficar gravemente deprimido devido à solidão de esconder as suas emoções, ou ter explosões incontroláveis devido à pressão de ter que manter tudo sob controle. Para evitar essas dificuldades, é importante aprender a reconhecer e aceitar seus aspectos contrasexuais. Dessa forma, podemos equilibrar nossos traços contrários e encontrar harmonia dentro de nós mesmos. Para tomar consciência da anima ou animus dentro de si, é importante analisar o seu próprio comportamento e inseguranças. Requer autoanálise e autoquestionamento. Para analisar suas tendências masculinas e femininas, você pode observar as pessoas ao seu redor, então, quando você estiver julgando alguém e perguntar por quê, aprenda a apreciá-los. Se um homem começar a apreciar os outros ao seu redor pela sua sensibilidade e pela forma como estão em contato com as suas emoções, descobrirá que abraçar a sensibilidade e mostrar as suas emoções como homem não descarta a sua masculinidade, mas apenas a complementa. Outros exemplos de homens que integram a sua anima na sua vida cotidiana incluem homens que abraçam as suas paixões, criatividade, tratam os outros com gentileza, começam a sentir-se mais confortáveis em pedir ajuda, etc., orientado e assim por diante. Tudo isso não resultará no sacrifício da sua masculinidade ou feminilidade, mas sim permitirá que ela brilhe mais graças à calma e ao equilíbrio que você alcançou. Através dessa integração, você passa a respeitar e valorizar seus próprios aspectos contrassexuais, o que acabará também por melhorar seu relacionamento com outras pessoas, principalmente com o sexo oposto. Uma vez que sua anima ou animus esteja integrada, você se torna mais você mesmo. Você será equilibrado, harmonioso e autêntico. 4. O self. Na nossa citação final de Jung para este vídeo, ele diz: o self não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que abrange tanto o consciente como o inconsciente, é o centro desta totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. De acordo com Jung, o ego vem e está incluído dentro do self. Ele compara o eu a um círculo ou mandala. Se você imaginar uma mandala ou um círculo com um centro menor dentro, a camada externa representará o eu, e o meio interno, o ego. O ego preocupa-se com o consciente, enquanto o self se preocupa com toda a sua psique. Isto inclui tanto tudo o que é consciente como tudo o que é inconsciente.
O self é o arquétipo da totalidade. O self é geralmente apresentado como a unidade dos opostos, ou como o inconsciente e o consciente perfeitamente combinados. Regula seus conflitos e oferece uma maneira de buscar um equilíbrio perfeito dentro de você. Abrange tudo o que somos, tudo o que fomos e tudo o que podemos ser. Jung até descreveu o eu como o Deus dentro de nós, pois tem o potencial de se tornar qualquer coisa. Além disso, está fortemente enraizado na consciência coletiva. A consciência coletiva são todos aqueles impulsos, pensamentos, comportamentos e muito mais que são transmitidos inconscientemente através de gerações e transmitidos entre as pessoas de uma comunidade. Devido a essas características do eu, você nunca poderá conhecê-lo por completo. Mas você pode explorá-lo ao longo da vida e continuar buscando seu potencial único. Explorar continuamente a si mesmo é a chave para a individualidade. Quando não prestamos atenção especial a nós mesmos e aos nossos arquétipos, e nos deixamos levar pelos nossos impulsos inconscientes, etc., o eu fica trancado ou para nós. Está lá, mas não de uma forma que possamos acessar. Assim, não podemos explorar a nós mesmos e não podemos mostrar a nossa autenticidade ao mundo. Como não podemos acessar o eu, também temos pouco a dizer sobre o ego que dele surge. Se alguém reprimir o medo do julgamento e da rejeição, por exemplo, nunca será capaz de se comprometer verdadeiramente ou ser plenamente ele mesmo, sem vergonha ou preocupação. O ego deles não consegue trabalhar nisso porque nem sequer tem consciência do problema e muito menos de como resolvê-lo. Portanto, para nos tornarmos mais nós mesmos, temos que aumentar a nossa consciência, porque assim ampliamos o que o ego tem acesso e assim o que ele pode trabalhar. Não podemos melhorar a nós mesmos sem explorar a nós mesmos, ou então isso pode resultar em alguém agindo fora do personagem, experimentando sentimentos e pensamentos que os confundem e experimentando pouco controle sobre quem realmente é. Para resolver isso, é importante enfrentar sua persona, sombra e anima ou animus. E aprender como integrá-los ao nosso ser consciente, para finalmente ter acesso a nós mesmos. Ser capaz de explorar a si mesmo é, portanto, o estágio final e abrangente de um processo de individuação bem-sucedido. Tudo o que você encontrar dentro de si, sejam inseguranças, maus hábitos, paixões ocultas, etc., você deve reconhecê-los e abraçá-los em vez de afastá-los. Você trabalha com eles e os integra ao seu comportamento, em vez de lutar contra eles. Ao fazer isso, podemos realmente nos conhecer e melhorar ao longo de toda a vida. Isso termina com a liberdade de explorarmos quem realmente somos como indivíduos, de encontrarmos equilíbrio e de nos tornarmos tudo o que quisermos ser. Quando você explora livremente a si mesmo, só então você pode se tornar quem você realmente é. Se você gostou deste vídeo, não deixe de assistir os demais vídeos de filosofias para a vida e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.